Olá, tentáculos! Então, de volta das sardinhas, já devia ter suspeitado. Estamos em junho, à altura delas ficarem gordinhas e saborosas. Mas espera lá, as sardinhas não são pitel de polvo? Para quem estás a grelhar este petisco? Mas que grande arraial! A sardinha e o upwelling, uma história que acaba no prato ou no pão. Esta agora surpreendeu-me. Não fazia ideia que cá por baixo também se celebravam os santos populares com direito a sardinha e tudo. A propósito, sabes porque é que no verão a sardinha é mais gordinha e apetitosa? Então eu digo-te, a sardina pilchardos, como os cientistas a chamam, vive em grandes cardumes na coluna de água, que é o espaço que fica entre a superfície e o fundo do mar. E porque não vão além dos 6 anos de vida, fazem tudo a correr. Crescem muito rápido, tão rápido, que logo com 1 ou 2 anos começam a reproduzir-se. Uma atividade onde investem muito tempo e energia, uma vez que dura de outubro a abril. Chegando cada fêmea a produzir cerca de 60 mil ovos. Estás a ver, tentáculos? Mas onde é que ele anda? Tentáculos! Tentáculos! Onde estás tu? Grelha melhor do que dança. Bom, mas se ele não quer ouvir, há quem queira, por isso, continuo. Como eu ia dizendo, depois de meio ano concentrada na sua reprodução, a sardinha fica exausta. Por isso, dedica os outros meses a alimentar-se, o que a faz voltar a ganhar peso e energia para a nova época de reprodução. Mas voltemos atrás. O que queríamos realmente saber era porque é que no verão a sardinha fica mais gorda, não era? Então, cá vai. O verão tem uma combinação única de 2 fatores, mais luz solar e mais nutrientes na água. Esta junção de fatores é ideal para os pequenos organismos marinhos que fazem a fotossíntese. São seres microscópicos a que chamamos fitoplâncton. Com as condições ideais, o fitoplâncton cresce e reproduz a um ritmo tão acelerado que forma verdadeiras explosões de vida marinha, os chamados blooms de fitoplâncton. Por sua vez, estes blooms de fitoplâncton alimentam outro tipo de micro-organismos chamados zooplâncton, que são constituídos essencialmente por minúsculos animais e larvas de peixe. E é o zooplâncton que as sardinhas comem até ficarem deliciosamente gordinhas. Então, tentáculo, já arrepiaste que chegue. Olha, enquanto dançava, estava aqui a contar que no verão as nossas águas são mais ricas em alimentos para sardinhas porque têm mais nutrientes. E queres saber porque é que têm mais nutrientes? Nada mais simples. Porque nos meses mais quentes, de maio a setembro, a costa ocidental portuguesa é muitas vezes visitada por um vento que vem de norte chamado nortada. E este vento, quando sopra sobre o mar, desloca a camada superficial da água mais quente e mais pobre em nutrientes para o oeste, ou seja, para longe da costa. Estás confuso? Pois é, à primeira vista não se percebe bem porque é que a água vai para o oeste se o vento sopra de norte para sul. Isto acontece porque, à medida que a Terra roda, a direção dos corpos que se movimentam à sua superfície é desviada, no sentido dos ponteiros do relógio no hemisfério norte e no sentido contrário no hemisfério sul. É o chamado efeito de Coriolis. Para substituir estas águas superficiais, sobem as águas frias e ricas em nutrientes que vêm do fundo do mar. Esta subida das águas do fundo para a superfície chama-se upwelling. E é este upwelling que permite os blooms de fitoplâncton e zooplâncton que deixam as sardinhas bem gordinhas e saborosas. Vai lá, que eu vou provar uma bela sardinha. Agora, quer no prato ou no pão?